Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Meus irmãos, minhas irmãs, nos coloquemos diante de Deus para refletir a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para o povoado, chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que ides conversando pelo caminho? Eles pareceram com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias. Ele perguntou: Que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então, Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Ficai conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso,
os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vemos hoje aquilo que nós chamamos o testemunho dos discípulos de Emaús. Os discípulos que faziam um caminho de retorno para as suas casas, angustiados, tristes, depois da paixão e morte de Jesus. Tristes, angustiados, sem perceber, talvez até sem perspectiva de futuro. E neste caminhar, neste caminho, eles têm a presença de Jesus, que vai explicando as Escrituras, que vai mostrando o caminho feito por ele, através dos profetas, das leis, para que eles possam compreender. E no segundo momento, na partilha do pão, eles reconhecem a Jesus. Nós temos dois momentos muito importantes: a partilha da palavra e a partilha do pão. E aqui há reconhecer Jesus. Nesta vivência da Páscoa, chamam a atenção que este caminho também nós podemos fazer na Eucaristia. Deixar o nosso coração arder na escuta da palavra de Deus. Partilhar a palavra de Deus na Eucaristia, na escuta da palavra, do Evangelho, e ruminando, pensando em como Deus nos fala. E também na partilha do pão, na comunhão, reconhecer Jesus, deixar o coração arder e reconhecer Jesus em nossa vida e em nossa história. E que nós, cada um de nós, possamos fazer o mesmo convite que os discípulos de Emaús fizeram. Ficai conosco, Senhor. E talvez nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos em que estejamos um pouquinho angustiados, dizer: ficai conosco, Senhor. Pois já é tarde e a noite vem chegando. Para que Deus possa agir em nossa vida, nos tirar das angústias, das tristezas. Ficai conosco, Senhor. E assim, façamos o caminho que fizeram os discípulos de Emaús, reconhecer Jesus. E que toda a Eucaristia possamos também fazer isso. Deixar o nosso coração arder e reconhecê-lo
na partilha do pão. Fiquemos na graça e no amor de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.